Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas, espíritos afins, encarnados e desencarnados. Aguardamos a presença de alguém para nos falar sobre a imagem e a sonoridade. Boa noite, filhote. Como estamos aí de imagem e de som? Eu acho que eu estou nos dados móveis. Estou mesmo. Responde pro pai, por favor. E a imagem e o som aqui? Mas tá bom. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Tá bom. Boa noite. Tá bom. Vamos começar então. Agradecendo a Jesus. Agradecendo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Agradecendo a Deus a oportunidade da vida. Agradecendo ao Cristo que semeou em nossas consciências a luz, a paciência, a resiliência, que nós temos lutado ao longo dos séculos para alcançarmos um equilíbrio espiritual. Viajores do tempo, alcançamos alguns recursos, alcançamos algumas conquistas e voltamos com o intuito de aprimorar. Essa é a nossa finalidade. E a doutrina espírita tem por finalidade clarear os nossos caminhos, confortar-nos nas adversidades que porventura e enquanto espíritos imperfeitos tenhamos pelo caminho. Como o próprio Cristo nos disse: enviarei o Consolador, e temos nós no Espiritismo o Consolador prometido. E se a doutrina espírita é o Consolador prometido, o que fazemos nós dessa promessa? Que está em nossas mãos, que está em nossas consciências. Agradeçamos ao Criador a oportunidade de nos reunirmos em torno dos ensinos do Cristo. Assim, agradecendo também a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar e Chútil, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Ô Bebeco, meu querido, tudo bem contigo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre as conquistas morais, que ainda são muito lentas. São muito lentas porque nós trocamos as coisas. A própria aquisição de escolaridade nossa aqui, ela é falha, no sentido de que nos coloca ensinos, orientações, didática, pedagogia para competição.
a competição profissional. E ao invés de nos ensinar os valores da alma, né? Então, fazem, como é que eu digo, desenvolvem um processo de notas e aquele que alcança maiores notas passa e é, como se diz, aplaudido por todos. E, obviamente, a questão moral, a questão de caráter, isso vai ficando. Boa noite, Nênia Crepaldi, tudo bem contigo? E isso não é apenas ao longo desses 2 milênios que nós conhecemos Jesus, mas ao longo da nossa vida. Nós, no momento, desconhecemos a nossa idade espiritual. E isso quer dizer que não sabemos em que ponto da evolução estamos nós. E como trocamos, né, o conteúdo pela aparência, estamos nós aqui ainda no mundo de prova e expiação, na iminência de alcançar a regeneração, um mundo de regeneração, né? E despreparados. Em nossa grande maioria, enquanto humanidade, estamos despreparados com relação às nossas conquistas morais. Ainda ficamos, às vezes, até embasbacados, como um espírito como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e tantos outros, Bezerra de Menezes, né? Alcançam patamares espirituais para nós elevadíssimos. Por quê? Porque dedicados à causa do Cristo. E a causa do Cristo é a nossa causa. Nós não vamos trabalhar para Jesus ou por Jesus por mérito e condições intelectuais. Ainda não. A grande maioria da humanidade ainda não, né? Mas muitos ainda, aliás, muitos já conseguiram isso, né? E fizeram a sua parte. Porque, vejamos aqui, como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda, a reencarnação é o maior investimento da vida do espírito, em processo evolutivo. Agora, hoje nós sabemos que lá pelo ano 533, se eu não me engano, não sei exatamente, foi tirado da Bíblia, por questão de conveniência de pessoas, né, o ensinamento da reencarnação. Que o próprio Cristo nos ensinou isso. Aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. E por isso Jesus enviou a doutrina espírita, para que recordássemos que era preciso aprender a respeitar a reencarnação, porque ela não é uma invenção do espiritismo, é uma lei da natureza. Nós vivemos dizendo, Deus é bom, é justo, é verdadeiro. Boa noite, Lia Tessara, tudo bem contigo? Você mora em Uberaba? Que legal, hein? Abraços para você também, na cidade do Chico, né? É muito bom viver nessa aura do Chico Xavier, né? Então, enquanto lei, Valdemar, boa noite, enquanto lei da natureza, não adianta apagarmos informações que estão aqui ou acolá. Nós vamos passar pela reencarnação, quer queiramos, quer não queiramos. Então, claro, nós reencarnamos. Entramos num processo de esquecimento,
necessário para não sucumbirmos com a vaidade ou com a decepção conosco mesmo. Se nós soubéssemos tudo do nosso passado espiritual, como estaríamos nesse momento? Ou estaríamos dando glórias à vaidade, ou estaríamos revoltados contra o Criador, que nos colocou em situação, ao nosso modo de ver, adversa, né? Boa noite. Boa noite, que Deus te abençoe sempre, Valdemar. Adversa aquilo que nós sonhamos, que nós pensamos, porque nós sempre achamos que devemos estar no melhor lugar. Nós não conhecemos ainda aquilo que o Chico ensinou, buscar os caminhos do meio. Então, numa casa espírita, não adianta a gente entrar e ficar nas últimas cadeiras. Como também não adianta ir lá pelas primeiras cadeiras, porque de repente estão reservadas para pessoas que vão trabalhar, para pessoas que têm um certo, como é que eu digo assim, tem obrigações espíritas no movimento espírita, né? E então, a melhor coisa para a gente são os caminhos do meio, para que a gente tenha uma posição lúcida e não demonstre vaidade em querer ser o primeiro e nem demonstre medo querendo ser o último, né? Porque quando a gente senta lá atrás, evitando ficarmos frente a frente com o palestrante, por exemplo, é porque nós temos medo, porque sabemos que não estudamos direito. Leonora Lamolha, tudo bem contigo? E quantas vezes nós entramos numa casa espírita? E não é só agora que o espiritismo está estruturado, está difundido no mundo todo, mas nós já aprendemos espiritismo em outras filosofias, em outros tempos, né? Por isso que hoje, aparentemente, parece-nos fácil entender a doutrina espírita. É porque está na nossa consciência, né? Então, temos que encarar essa verdade. A reencarnação é uma lei da natureza. A reencarnação mostra a justiça divina, mostra a bondade divina, a misericórdia divina. Quantos de nós já saímos daqui com crimes na consciência, crimes de estelionato, crimes contra pais, contra filhos, né? Crimes de ordens variadas, às vezes necessitando, inclusive, voltar com deficiências físicas aparentemente absurdas. O suicida, por exemplo, Calu, boa noite, ele, invariavelmente, ele tem, como é que se diz? Ele tem consequências difíceis, muito difíceis, quando ele reencarna. Porque, por exemplo, ele deu um tiro no cérebro, ele bebeu veneno, ele atirou-se à frente de um veículo, e às vezes até à frente de trem. E quais são as consequências perispirituais disso? Né? A gente já citou aqui o livro Memória de um Suicida, que é um compêndio de excelente aprendizado, principalmente no campo da mediunidade, né? Que nos mostra essas consequências. Aí a criatura volta atrofiado em várias partes do corpo. Aquele que atirou no cérebro tem paralisia cerebral. Ele atirou no seu cérebro, né? Agora, se Deus fosse injusto, não permitiria que ele reencarnasse. Mas ele reencarna várias vezes com dificuldades físicas,
dificuldades emocionais, dificuldades de aceitação, porque achar pais que vão aceitar pessoas que suicidaram é um trabalho imenso para os espíritos socorristas, para os espíritos que encaminham a nossa reencarnação. Porque é preciso mostrar a esses pais que filho eles estão recebendo. Então, nós vemos nisso a misericórdia do Pai. De pais que, também ajustando as suas necessidades à presença daquele filho, o que acontece? Eles aceitam aquele filho. Ele vem, passa por imensas dificuldades e começa a vencer a dificuldade maior, né? Que é não suicidar-se mais, que é uma das mais difíceis, né? Mas com pais dispostos a ajudá-lo, ele vai como que planificando o caminho. Daí a importância da reencarnação. Assim como também ela é importante para aquele que acertou, que ajustou os seus passos, que ajustou o seu aprendizado, as suas conquistas, e volta para dar continuidade aos seus aprendizados. Volta para dar continuidade à sua capacidade já de praticar a caridade, de receber criaturas no seu entorno, às vezes até desafetos, para encaminhar essas criaturas. Então, este está fortalecido. Então, nós observamos nisso, né? A grandeza dessa lei de evolução. A reencarnação é uma lei evolutiva que nos permite caminharmos, inclusive, dentro das dificuldades nossas, sem, como se diz, não há punição, não há castigo. Os efeitos que um suicida recebe no seu corpo, ele provocou. Os efeitos que nós recebemos em nossos corpos, essa ou aquela dificuldade, por menor que seja, somos nós que criamos. Como diz Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Sendo assim, o caminho será tanto mais fácil ou tanto mais difícil, segundo o nosso aproveitamento, né? Em obedecer à lei da natureza. Eu vou deixar de errar, eu vou deixar de desamar, eu vou deixar de odiar, porque eu quero os meus caminhos mais livres no futuro. Eu quero empreender vitórias espirituais mais profundas, né? Mas nós estamos muito preocupados com os empreendimentos na Terra e nos empoderamentos da Terra. Esses pouco nos ajudam na volta ao mundo espiritual, né? Porque, veja bem, a conjuntura carnal, né? Sim, Valdemar, obedecer às leis da natureza que está lá no livro dos Espíritos, né? Da lei divina ou natural, né? Benedita Aparecida, boa noite. A conjuntura carnal, né? O nosso corpo, constitui para nós valiosa aprendizagem para a fixação de recursos mais elevados, do bem e do progresso, na escala inevitável da evolução. Ou seja, nós podemos ser a pior das pessoas, podemos ter muitos crimes na consciência, mas a reencarnação vai permitir que nós drenemos essas experiências negativas. A gente vai, né? É como apurar a água. A água, para purificar, passa primeiro pelas pedras, bate ali até tirar os elementos mais difíceis, mais pesados, né?
depois joga ela na areia, faz um processo de decantação e vamos apurando essa água, até ela chegar ao ponto de ser considerada potável. O espírito vai chegar ao ponto de ser considerado amável, né? Exatamente, temos essa permissão de reencarnar, já é uma vitória. Agora, a nossa parte é aproveitar essa permissão, né? Então, no aspecto geral, como o Evangelho nos ensina, cuidar do corpo e da alma. Agora, cuidar do corpo não é lançar mão de todos os processos cosméticos que nós conhecemos. E nem ficar se esfolando nas academias da vida. Mas se alimentar direito, não ingerir, como é que eu digo para você, coisas que prejudiquem o corpo. Não se alimentar demais, porque não é preciso, né? E quando nós entendemos, todos nós reencarnamos, conhece uma pessoa e fica encantado com aquela pessoa. E essa pessoa mora numa outra cidade diferente de você, diferente de onde você está. Isso, Geni, lapidar a própria alma até que um dia ela brilhe, né? Então, a criatura vai aproveitando isso. Eu já citei aqui algumas vezes, né? E vou citar de novo, porque entendo que cabe dentro do assunto. Bezerra de Menezes começou a acompanhar Jesus desde o século II. Acompanhar Jesus a partir dos estudos, a partir da prática, a ponto de pegar o seu anel de formatura e dar para uma mãe que não tinha recursos para comprar remédios para o filho, né? Por quê? O que é importante na formatura? É o anel? É o título de doutor? Ou é a capacidade de amar o próximo utilizando os recursos adquiridos na faculdade? Nós temos que buscar esse entendimento. Infelizmente, na vida, nós encontramos com muitas pessoas que procuram esconder aquilo que sabem, como se fossem utilizar isso o tempo todo. Se nós pensarmos aqui, por exemplo, um mecânico, o que ele vai aproveitar no mundo espiritual? Se ele achar que isso é o máximo. Um advogado, que causas ele vai ter no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual é muito, 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 muito diferente do que nós vemos por aqui. Porque o advogado no mundo espiritual é Jesus. O juiz é Deus. Onde todas as nossas causas serão vistas e analisadas segundo a lei do amor ao próximo. Então, o nosso olhar para a oportunidade da reencarnação tem que ser um olhar dócil, terno, confiante, que o Pai está nos oferecendo, né? Então vejamos aqui, olha. Evidentemente, o parcial esquecimento dos compromissos assumidos responde por alguns fatores de insucesso. Mas, ao mesmo tempo, isto constitui a mais expressiva concessão de amor do Pai. Porque nós nos preparamos no mundo espiritual. Nós já vimos aqui que os espíritos já encarregados, né, espíritos técnicos, de preparar a nossa reencarnação, mas antes desse preparo, nós estamos em escolas, nós estamos em grupo de trabalho. Em grupo de trabalho para aprender a amar ao próximo, para socorrer o próximo que está envolvido em dores e sofrimentos, né? Grupos de estudos
para que a gente perceba, né, que qual é o grau de ignorância, a ignorância espiritual, que ainda estamos manifestando em nós mesmos. No livro Memória de um Suicida, tem uma preleção, eu não vou lembrar agora, mas o que ficou para mim é que o palestrante falava a espanhóis, portugueses, indianos, ingleses, todos espíritos necessitados. E cada um entendia o que ele estava falando segundo o seu idioma. O que causou, inclusive, algumas discussões entre Camilo, que é o principal personagem do livro, e os seus amigos, porque queriam valorizar o seu idioma. Mas o idioma verdadeiro do espírito não é o idioma da terra. Aí eu falo francês maravilhosamente. Eu aprendi a fazer biquinho para falar bonjour, mon amour. Não, meu Deus do céu. Não é falar inglês, né? Não é falar alemão. O idioma do espírito é o idioma do amor. O amor ao próximo. Isso é o que importa. Agora, numa preleção dessa, olha a bondade da criatura humana. Ou melhor, a bondade do espírito palestrante. De atingir a consciência interpretativa de cada um, segundo a sua capacidade de entendimento. Então, no mundo espiritual, eu não preciso me preocupar se eu falo inglês, ou se eu falo francês, se eu falo japonês, né? Mas aprender, continuar aprendendo, amar ao próximo. Isso vai me facilitar muita coisa, né? Vai me facilitar o desenvolvimento espiritual. Entende? Então, esse esquecimento que a gente tem quando volta para cá, porque não vamos lembrar tudo, né? E não é possível, porque o nosso cérebro não permite essa lembrança plena, né? Porque o cérebro que nós conquistamos em cada encarnação, ele é consoante a nossa evolução. Porque dar um cérebro super excelente, vamos dizer assim, a alguém que não quer aprender, a alguém que não quer desenvolver nada, a natureza não faz isso. Nós vemos aqui, nós temos como é que se diz, um entendimento de que aquele que desenvolve com maior facilidade, ele é bem dotado. Essa questão de bem dotação, ela não existe de fato. O que existe é um espírito mais experiente, que aprendeu a trabalhar com o raciocínio, com o pensamento, com mais capacidade do que o outro. Então, esse vem com o cérebro consoante esse aprendizado, essa condição dele. Então, parece que ele é mais do que a gente. A criaturinha chega aqui com 2 anos de idade, está tocando piano. A criatura até desapareceu na internet aquele garotinho que vivia falando de medicina, né? A gente não sabe exatamente, não dá para cravar. Esse é um espírito que aproveitou tudo. Uma que a gente não convive com essas criaturinhas. Outra que, como medir o espírito bem preparado, fazendo a travessia do espiritual para o material. Boa noite, Alcione. Tudo bem contigo? Como medir isso?
é nessa travessia quem está em melhores condições. Não é possível ao ser humano fazer essa medição, porque nós não temos, né, instrumentação, experiência no campo do conhecimento do cérebro a esse ponto. Ainda não, né? E então não dá para medir. Para assim que a criança começa a manifestar o seu intelecto, a sua capacidade de aprendizado, isso é um espírito evoluído, acabou de chegar, ele vai fazer isso. Não, calma, gente. Vamos com calma. Ele está demonstrando um aprendizado de piano. Ele está demonstrando um aprendizado de matemática. Mas ainda não demonstrou o seu caráter. Ainda não demonstrou a sua bondade na mesma capacidade que demonstra o amor pela música. E nós temos que ter muito discernimento ao avaliarmos essas coisas, né? E por isso que o Manuel Filomeno coloca para nós. A questão do esquecimento, ela implica esse parcial esquecimento daquilo que nós conhecemos, implica e responde por alguns fatores do insucesso nosso aqui. Porque no mundo espiritual é excelente viver por lá, porque não há impedimento material para pensar, para sentir, para criar, para conviver, não há. Para amar, principalmente, não há impedimento. Mas mergulhou na matéria, pronto. Nós ficamos encarcerados, podemos dizer assim, numa grade de 5 sentidos. Aqueles que ainda vêm com alguns tons de mediunidade, alguns tons de intuição, ele alcança um pouco mais, né? Ele tem 6 sentidos. Mas isso é pouco para o espírito, né? Muito pouco. Em termos de abrir e demonstrar toda a sua experiência. Que bom, Senhor, que está tudo na paz do Senhor, né? Tomara a Deus, a humanidade toda esteja nessa paz, para que a gente tenha dias melhores, né? Então, esse parcial esquecimento, que todos nós vivemos isso, ele vai meio que atrapalhar nossos caminhos, né? Mas nós temos meios de até de recuperarmos isso. A doutrina dos Espíritos nos permite isso. Não é uma recuperação didática, pedagógica, uma recuperação intuitiva. De repente nós percebemos que, nossa, como é que eu cheguei nesse resultado? Você chegou porque você está estudando, porque você está amando, porque você está trabalhando, fazendo caridade. Então, isso liberta o espírito das traves dos 5 sentidos, né? Então, mesmo assim, com esse parcial esquecimento, nós vemos a mais expressiva concessão de amor do Pai, porque Ele permite a filhos que ainda não conseguem dominar totalmente, segundo a sua capacidade, o amor, a intelectualidade, a caridade. Ele permite que volte vivo aqui e vá praticando até alcançar níveis de caridade excelentes. Em termos de amor, de caridade, em termos de amor ao próximo, em termos de intuição, de mediunidade, não tem nota escolar. Ninguém vai tirar 10 ou 1,5, né? A nota é o resultado do seu amor ao próximo. A nota é a sua capacidade de resiliência em relação à ignorância do próximo. Essa é a nota. Tem essa capacidade? Segue em frente. Vai aprendendo a superar muita coisa, né?
E esse parcial esquecimento mostra-nos isso. E esse parcial esquecimento evita que nos compliquemos em fenômenos da animosidade e do ressentimento, das mágoas, porque isso entra na fase do esquecimento. Então nós vivemos, às vezes, com pessoas que a gente sabe que não se dá muito bem, que as vibrações não são aceitáveis de ambos os lados. Mas nós não sabemos a causa disso. Então vamos vivendo, vamos convivendo. E às vezes conseguimos superar essa dificuldade pelo modo de viver, de trabalhar, de amar, né? E as famosas preferências exclusivistas, né? O pai ou a mãe que gosta mais daquele filho ou daquela filha, né? O filho que gosta mais da mãe e menos do pai. Coisas que não deveriam acontecer. Porque se o amor é universal, por que nós concentramos o amor no prisma do egoísmo? Então, veja que nós estamos complicando por causa disso. Eu sei que eu tenho que amar o certo e o errado. Eu sei que, no mínimo, eu tenho que compreender aquele que cometeu algum crime. Maior ou menor, não importa. Ele fez alguma coisa que feriu a sociedade. Mas, tendo compreensão, vibrando para que essa pessoa vá trabalhando o esquecimento dessa falha, já é amor ao próximo, né? Então, esse parcial esquecimento, ele mostra a bondade do Pai, que nos permite, mesmo errados, mesmo em dívida com a vida, mesmo em dívida com o coração do próximo, mergulharmos numa reencarnação e continuarmos aprendendo, né? Então veja aqui, como o espírito jamais retrograda, ou seja, ele não evolui, ele apenas evolui, ele não, como é que se diz, não perde o seu conhecimento, a sua experiência. Apenas então somente, como é que se diz, ele para, né? Ele para, estaciona, porque está faltando isso ou aquilo. Mas não falta. Miriam Antonieta, tudo bem com a senhora? Que Deus nos abençoe sempre. Então, Cláudia Ramos, isso é misericórdia, Cláudia. A misericórdia do Pai é o sentimento que nós temos que descobrir e respeitar para entender a nossa viagem espiritual. Nós ainda embarcamos no trem das dificuldades. A nossa viagem espiritual ainda é turbulenta, porque carregada das nossas deficiências, carregada dos nossos problemas. E tem a música lá que diz que encontro de despedida, né, minha filha? Que alguns descem numa estação, outros sobem, né? E prestemos atenção, a vida é exatamente o que essa canção diz. Nós entramos lá há 74 anos atrás. Nós pegamos esse trem e estamos viajando. Já vimos muita gente chegar, muita gente descer. Quando desce é porque desencarnou, né? Outros que chegam e vamos vendo
o que nós e o que o próximo aprendeu, está pondo em prática. Mas o trem não para, ele segue em frente. Independente se nós temos medo ou não dessa viagem, se nós estamos preparados ou não nesta viagem, a viagem da vida segue em frente. Os passageiros que somos nós, é que temos que estar preparados, né? Então, como o espírito não evolui, o seu processo de aquisição, os insucessos não atingem as conquistas. Observe como é importante o amor de Deus. Nós conquistamos muitas coisas no campo do bem, mas falhamos em alguma outra coisa. Então, essa falha, esse insucesso, não atinge as conquistas já adquiridas. Porque se fizesse no meu tempo que a gente aprendia, as notas que nós tínhamos era mais e menos. Tirou, acertou a primeira questão, errou a segunda, era 0. Porque você acertou uma e errou a outra. Então, os professores da época entendiam que era a criatura tinha que acertar as duas seguidas. Então, de nada adiantava acertar uma se você errava a outra, né? Mas Deus não é assim. Deus não faz dessas notas malucas, né? Então, o programa de responsabilidade, que nós só nos desobrigaremos deles, que tenderiam, inclusive, esses programas a reunir afins nos gostos e nos afetos. Nós viveríamos só com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com quem nos entende, com quem se afiniza conosco. Mas que mérito teríamos nisso? Se nós amarmos o amigo, é fácil, né? O amigo não vai criar problemas para nós. O amigo, se tiver que, como é que eu digo, falhar em alguma coisa, ele avisa, fala, fulano, eu não posso fazer isso que você está me pedindo por causa disso, daquilo. Já o inimigo não. O inimigo simplesmente se apresenta tal e qual é, independente do nosso gosto, independente de sermos nós A ou B. O inimigo vai agir sempre da maneira que ele quer agir. Então, nesse sentido, é que nós entramos em provações remissoras, que apresentam para nós as expiações redentoras. E aí nós achamos estranho, né? Por que está acontecendo isso comigo, né? E como nós não temos acesso naquela faixa do esquecimento parcial, nós não logramos saber exatamente por que chegou aquela doença, por que chegou aquele desemprego, por que chegou, de repente, uma morte de alguém que a gente não esperava, né? Acontece aqui, por exemplo, o que nós temos visto ultimamente não, desde algum tempo, morre os pais de uma família, que são os pais dos filhos, avós dos netos e bisnetos. Pronto. Não há mais reunião de filhos naquela casa onde os pais viviam. Por quê? Porque os pais prendiam esses filhos num sentimento familiar. Mas observa que a maioria desses filhos não aprende esse sentimento familiar. Quando os pais desencarnam, eles se afastam dos irmãos, das irmãs. Então, parece que o objetivo era só conviver com os pais.
mas conviveram bem com os pais quando eram jovens. Então, nós temos que ter esse discernimento na nossa viagem espiritual. Até para quando chegar a estação que nós devemos descer, nós não façamos birra, não façamos escândalo, agora é a nossa hora, né? E para entender a terapêutica da reencarnação. A reencarnação é uma terapia que leva o espírito a deixar as doenças morais para começar a adquirir as conquistas morais. Né? É uma terapia ao longo do tempo, de acordo com a misericórdia do Pai. E aí nós entendemos que Deus é bom. É realmente maravilhoso, como está dizendo a Valdemar aqui. Porque Deus, como disse o próprio Cristo, Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele quer apenas que essa raça evolua. Então, aqui, todas as conquistas da inteligência permanecem e sempre são logradas em novas etapas. Nesse campo, em cada encarnação, embora as aquisições morais mais lentas, porém mais importantes, somente através de sacrifício e renúncia, de amor e devotamento, conseguem ser alcançadas. Porque as conquistas aqui na Terra, principalmente conquistas profissionais, nós vamos na escola e aprendemos. Agora, as conquistas morais não tem escola para isso. É a vida a própria escola. Quando nós aprendemos a obedecer pai e mãe. Esses dias apareceu na internet um rapaz falando da educação dos pais. Como era isso, né? E a grandeza dessa educação. Hoje, filhos discutem com os pais por causa de alimento, que não quer comer isso, não quer comer aquilo. No nosso tempo era assim. E por quê? As condições econômicas, elas exigiam assim. E o aprendizado. Por que alguém tem que deixar de comer isso ou aquilo só porque quer? Sendo que a alimentação é útil ao seu corpo. Então, observa que o sentido da educação não era errado. Hoje ele está meio frouxo mesmo, na verdade, com as gerações novas, né? Que nós observamos que o Brasil, graças a Deus, está acordando, tirando os celulares das salas de aula, né? Provavelmente vai ter que tirar os computadores também, porque as crianças não sabem escrever, não sabem raciocinar por conta própria, das facilidades da tecnologia. É aí que nós vemos que avançamos muito em tecnologia e quase nada em moral. Inclusive as nossas leis são ótimas, mas mal praticadas por muitos daqueles que inclusive estão no poder. Então, essas coisas todas vão repercutir na nossa vida, né? E complicam as nossas conquistas de ordem moral. Porque só vamos entender a humildade com sacrifício. Só vamos entender a simplicidade com renúncia. Não tem outro caminho. Não tem por quê? Por causa da nossa imperfeição. Com as luzes projetadas pelo Espiritismo. Por isso que Jesus disse lá atrás, eu enviarei o Consolador. O Consolador é a doutrina espírita, porque ela abriu o entendimento da filosofia, da ciência espiritual e da própria religiosidade. Né? E
Com as luzes que o Espiritismo projetou sobre a vida humana nesta atualidade, o empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua, seja no corpo ou fora dele. Então, essa é a finalidade do Espiritismo. Mostrar para nós que o Pai nos criou simples e ignorantes. Nós éramos simples. O que é que nós fizemos com a nossa simplicidade, né? Ontem eu li um livro, há alguns 30 anos atrás, que se chamava No País das Sombras Longas, que conta algumas histórias sobre os esquimós, né? E o esquimó, quando se aproximava o inverno, ele tinha que adquirir o edredom do urso, né? Aquela capa de pelo do urso. O que ele fazia? Olha a tecnologia primária, primitivamente, totalmente. Ele pegava uma lâmina e enrolava essa lâmina e enchia de sebo, de outros animais, de outra gordura que ele reservava, e fazia uma bola, e aquela gordura, obviamente, estava cheirando carne. E ele jogava para o urso comer. O urso comia. Quando aquela bola caía no estômago dele, que pegava o calor do estômago e a gordura derretia, a lâmina abria, causando ferimentos de toda ordem e hemorragia. A dor e mais a sensação de insucesso, o urso saía correndo para tudo quanto é lado, porque não sabia como tirar aquilo dentro dele, né? E até morrer. Quando morria, o esquimó ia lá e levava ele para as casinhas deles. E ali fazia todo o serviço de armazenamento de carne e fazia as suas blusas, né? Os seus edredons, né? Para suportar o inverno, né? E hoje, a nossa capacidade de fazer vestimenta é muito mais ampla, utiliza muitos tipos de tecido, múltiplos tipos de tecido, né? E nós observamos aí a nossa caminhada. O esquimó está lá pela primeira estação, pelo primeiro vagão, ou melhor, pelo último vagão do trem, né? E nós vamos vendo o grau de evolução da humanidade e vamos observando essa viagem, entendendo que é necessário essa identidade espiritual, essa identidade da vida espiritual, seja aqui ou seja no mundo espiritual, para que o retorno, o direito de ir e vir, ele é garantido a todos nós. Sejamos nós evoluídos ou não, culpados ou não, esse direito é garantido. A dificuldade está em achar os pais. Boa noite, minha amiga Miriam Antonieta, que Deus te abençoe sempre. A dificuldade está nisso, mas chegou aqui, cuida de aproveitar a oportunidade. Mesmo sabendo que as conquistas morais são lentas, vamos trabalhar.
Porque vejamos bem aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Das leis morais, capítulo 1, da lei divina e natural. Olha o que tem aqui. Caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, a divisão da lei natural. Capítulo 2, da lei de adoração. Objetivo da adoração. Adoração exterior. A adoração exterior é aquilo que a gente dedica às imagens, né? Às estátuas, que é gastar as energias do amor. Vida contemplativa, a prece, politeísmo, sacrifício. Nós passamos por tudo isso para chegar nesses tempos que estamos vivendo agora. A lei do trabalho, a necessidade do trabalho, o limite do trabalho, a lei do repouso. Capítulo 5 da lei de reprodução. A população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. Isso são as leis que nós devemos entender, devemos conhecer para praticar o amor ao próximo. Nós vemos nos dias de hoje casais que não querem ter filho, virando as costas para a vida, porque se os pais deles não quisessem ter filhos, qual era a oportunidade deles de fazerem essa opção? Nenhuma. E uma obrigação nossa com a vida é o amor. Então, de algum modo, nós precisamos trazer para as nossas vidas algum filho. Não queremos a complicação, né? Se podemos chamar assim, entre aspas, da gravidez. Adota. Né? É simples assim. Né? O problema com a poligamia, que ainda alguns países ainda têm, né? E da lei de conservação, da lei de destruição, né? Tudo, nós temos que pegar o livro dos Espíritos e lermos, estudarmos essas leis que nos ajudam a conquistar o nosso programa, a nossa evolução moral, né? Então, de acordo com a minha filha Vanessa, eu tenho menos de 1 minuto para conversar com vocês. Então, eu quero agradecer a oportunidade dada, né, de descobrirmos que as leis morais são lentas, mas quando nós adquirimos, não a perdemos mais, né? E que na semana que vem nós estaremos de volta com um novo estudo, né? Aliás, nós vamos seguir com esse estudo aqui por algum tempo. Temos aqui perto de quase 60 temas para desenvolver, né? E Sônia Maria, obrigado. Oh, minha querida, você surgiu aqui, saudade de você, hein? Como é que tá a sua terra aí? Então, alguma surpresa, né? Sônia, que Deus te abençoe. Como é que está a sua vida? Seu filho, o Siddhartha, né? Como é que ele está? Bastante crescido, eu acredito, né? E o marido, né? Leonora, que Deus nos abençoe a todos. Que você apareça, Sônia, com mais frequência. É sempre bom sentir os corações amigos. Que bom que está tudo bem. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento ao Criador, agradecer a oportunidade do aprendizado, em que todos nós somos alunos. Nós somos alunos da luz.
Nós somos alunos do amor de Jesus. Nós somos alunos da vida. Nós somos alunos do tempo. Então aproveitemos que em cada reencarnação estamos numa sala de aula, desenvolvendo um determinado tema evolutivo. E na próxima, nós vamos escolher outro. E temos essa oportunidade de escolha. Quando voltamos ao mundo espiritual, nós estamos na continuação desse aprendizado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, elevemos o pensamento a Jesus. Mas o Jesus livre da cruz. Nós precisamos urgentemente descrucificarmos Jesus. Porque Jesus é o símbolo vivo da liberdade espiritual. E aquela oração que ele deixou e que nos encanta a cada momento, porque é a oração da humildade, da simplicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, as vossas famílias, os vossos amigos, os vossos empreendimentos sociais, profissionais e de amor ao próximo. Que assim seja. Nós vamos encerrar por aqui.